Olá, amigos e amigas de jornada. Esse que vos fala é José Rico. Muito feliz de estar aqui com vocês para a gravação desse Evangelho no Lar. Esse culto extremamente importante para que nós consigamos nos conectar ao alto e, por consequência, andarmos na retidão segundo as obras e as orientações crísticas. E como de costume, eu peço para vocês ocuparem um local bastante tranquilo e sereno em seus lares, para que vocês possam angariar ao máximo dessa energia salutar que esse plano espiritual maravilhoso e amparador nos coloca à disposição. Lá coloque também um copinho de água ou uma jarra, como preferir. Eu tenho aqui meu copinho de água e essa água, após o Evangelho, a tome, porque certamente o plano espiritual maior colocará os remedinhos que tanto nós necessitamos. E antes de abordarmos o assunto, vamos às nossas preces. Elevemos nosso coração ao coração do Mestre Jesus. Elevemos nosso coração ao coração dos espíritos coordenadores desse trabalho. Quero agradecer imensamente a toda a confiança a mim depositada para fazer esse trabalho grandioso que é o Evangelho. E eu peço humildemente para que eles me conduzam nas minhas palavras, para que essas palavras cheguem aos corações que mais necessitam. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela confiança. E muito obrigado também por, porque eu consiga passar todo o conhecimento dado e depositado pelo nosso Mestre Jesus. E humildemente eu peço permissão também para iniciar esse Evangelho. Que assim seja e graças a Deus. Hoje eu quero abordar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. Quero falar exatamente no item de número 5, reconciliar com os seus adversários. Antes de abordarmos esse assunto, temos que definir exatamente o que são nossos adversários ou nossas desavenças. Adversários são todos aqueles que nós julgamos que são nossos inimigos, nossas pedras em nossos sapatos. São aqueles que não pensam muitas vezes da mesma forma que pensamos, são aqueles que muitas vezes não participam do nosso núcleo de sociedade, são aqueles muitas vezes que têm um poder aquisitivo menor ou maior do que a gente, são aqueles que dizem palavras, né, acabam se comunicando de maneira diferente de nós, e muitas vezes esses adversários estão colocados em países diferentes, ou culturas diferentes, ou até peles diferentes do que a gente, como se isso fosse importante. Então, nós enxergamos esses com os nossos adversários, com as nossas deficiências de relacionamento. É de vital importância que nós tenhamos e aplicamos nos nossos relacionamentos exatamente esse reconciliamento ou essa interação entre os que pensam diferente da gente. Todo homem, Cristo dizia o seguinte, que todo homem inteligente, ele analisa a situação, como ele fazia. Na verdade, Cristo era um grande, mas um grande estrategista. Cristo ele analisava a situação e de maneira
bondosa, ele colocava justamente as diferenças e justamente as orientações para que nós caminhássemos de maneira mais ereta. Cristo, ele nos deixou muitos ensinamentos, esses que nós estamos agora começando a entender. E um deles é justamente isso, é reconciliar com as nossas, com as nossas diferenças ou os nossos adversários. Quando somos inteligentes no sentido da vida, nós aprendemos com isso, nós aprendemos com esses adversários. Porque muitas vezes nós imaginamos que aqueles que pensam diferente da gente, né, estão errados, quando na verdade não existe certo ou errado, e sim pensamentos diferentes. E quando nós analisamos isso como um aprendizado de vida, a gente acaba crescendo. Eu falei sobre os nossos adversários de uma maneira bastante genérica, mas muitas vezes eu digo a vocês que esses adversários estão bem mais próximos do que nós imaginamos. Esses adversários, eles podem estar num corpo, por exemplo, de um pai, num corpo de uma mãe nossa, num corpo de um irmão de sangue, num corpo de um avô, num corpo muitas vezes de um parente bem mais próximo, um amigo, por exemplo. Então, esses adversários que a gente deve se reconciliar, porque esses são os nossos ensinamentos. Esses são justamente aonde nos relacionamentos diretos, onde nós aprendemos, onde nós crescemos, porque se eles estão ao nosso lado nessa encarnação, existe um propósito. E o propósito é que nós consigamos nos elevar sobre aspecto moral e, por consequência, o aspecto espiritual. Nós tornemos o nosso espírito mais coeso, nós tornemos o nosso espírito mais salutar sob aspecto de moralidade. Aprendamos com as nossas dificuldades e cresçamos com elas, e não nos lamentemos porque ela foi colocada em o nosso caminho por esse Deus maravilhoso e justo. Encerrando agora, vamos às nossas vibrações, vibrações essas que chegam nos seus corações, dos seus familiares. Vibremos para todos esses que nos assistem e que precisam muitas vezes de palavras aconchedoras para que eles possam caminhar. Vibremos para todos aqueles que encontram-se em leitos de hospitais, doentes do corpo físico e muitas vezes do corpo espiritual, para que eles tenham condições de elevar-se e aprimorar-se. Vibremos para todas aquelas criancinhas abandonadas, estas muitas vezes desprovidas até de uma família, e são justamente amparadas por aqueles trabalhadores dedicados que amparam aquelas criancinhas. Do mesmo modo, vibremos para todos aqueles velhinhos desamparados e que estão em asilos ou casas de idosos, para que eles consigam, através deste, desse sistema, para que nós, como sociedade, consigamos cuidar melhor deles. Vibremos para todos aqueles que encontram-se em leitos, em cárceres corretivos, e porque praticaram uma desavença com a sociedade, mas vibro principalmente para aqueles que foram agredidos por esses, aquelas famílias que foram machucadas por aquela condição, para que ele tenha consciência do erro e que esse erro ele possa compartilhar e resolver no plano espiritual. Vibremos
para todos que me assistem, para que eles tenham condições de elevar seu coração ao coração do Mestre Jesus. E humildemente, através dessa prece de encerramento, eu peço que vocês elevem seu coração e agradeçam a tudo que vocês possuem, sejam eles bens de ordem material, mas principalmente os bens de ordem espiritual adquiridos através das nossas sucessivas reencarnações. Muito obrigado a todos, que assim seja, e graças a Deus, eu quero desejar um beijo no coração de todos vocês. Paz e luz.